Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, certo? Vamos trabalhar um pouco sobre escalas, conhecer um pouquinho sobre escalas. Olha só, o que nós vamos estudar nesta aula? Vamos trabalhar um pouco sobre escalas, tipos de escalas, cálculos e interpretação. Primeira coisa importante é, por que estudar isso? Primeiro porque escalas é uma ferramenta, é uma maneira, é uma forma utilizada pela geografia ou pela engenharia de maneira geral, né, para dar uma dimensão do espaço real no espaço gráfico. O que é o espaço real? Espaço real, espaço mundo. Certo? Espaço gráfico, normalmente aquilo que se elabora num mapa, numa planta, na elaboração de algo, de um desenho qualquer. Essa é a grande verdade. Então, essa é a utilização da escala. Muito utilizado na hora de elaborar mapas, mas, acima de tudo, muito utilizado na área da construção civil, da engenharia civil, engenharia mecânica. A maioria das engenharias, normalmente, utiliza-se de escala. Por quê? Porque a elaboração de projeto passa antes pela elaboração de uma planta, de um projeto gráfico, para daí implementar um projeto real. E esse projeto gráfico, como se diz, esse desenho, essa planta necessita de uma escala, ou seja, necessita que o engenheiro dê uma dimensão de que tantos centímetros naquele desenho vai representar um tamanho real no espaço real. Né? Imagine isso numa casa, imagine isso num prédio, imagine isso numa peça, né, a ser construída, de uma máquina. Imagine isso num mapa. Vamos representar um mapa do seu estado, da sua cidade, do seu país. Eu tenho que ter a dimensão entre o espaço real, né, das coisas e o espaço gráfico. Então, como que eu dimensiono isso? Através da escala. Nós vamos, inclusive, entender como se interpreta essas escalas, né? O que é uma escala grande, o que é uma escala pequena e, obviamente, qual é a escala mais utilizada, mais adequada para representar esse ou aquele tipo de fenômeno, evento. Tudo bem? Então, coragem, ânimo, vamos aqui ficar atentos porque normalmente é algo assim bastante utilizado, tá? E importante na hora de se trabalhar a área da cartografia. Tá? Bora lá então, ó. Vamos começar estudando dois tipos de escalas. Nós temos uma escala gráfica e uma escala numérica. Vejamos aqui, olha, como que são representadas as escalas gráficas. As escalas gráficas, elas são representadas através de uma pequena régua, dessa maneira aqui, aonde normalmente ela vem dividida, tá, em centímetros. Vamos fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui na frente ela traz um indicativo, né, de quanto corresponde a essa escala. Normalmente as escalas gráficas, elas são dadas em quilômetros, tá? Na maioria das vezes eles dão uma ênfase a esse primeiro centímetro aqui, né, indicando que 1 centímetro, qual é a leitura que se faz desta escala? 1 centímetro no mapa é igual a quantos centímetros ou quantos quilômetros no tamanho real, certo? A 100 quilômetros no tamanho real. Por quê? Porque ele está me dizendo que 1, 2, 3, 4 centímetros é igual a 400 quilômetros. Escalas normalmente são dadas em 1 centímetros. Os mapas, né, as escalas dos mapas, normalmente são 1 centímetros equivale a alguma coisa, um tamanho no espaço real. Então exige a interpretação por parte de você. Às vezes eles trazem aqui no meio, por exemplo, ó, 200 quilômetros, né? Não importa. O que ele está querendo dizer é que 2 centímetros é igual a 200 quilômetros, né? Aqui 4 centímetros é igual a 400 quilômetros, tá? Vou apagar aqui então para não misturar muitas coisas, né? E aí fica fácil de entender, né, essa escala. Bom, a escala numérica, ela pode ser representada de 3 tipos aqui, tá? Aqui, ó, 2 pontos, tá? 5 milhões, lembrando que esses 5 milhões aqui é meramente exemplos, tá? 1/5 milhões, tá? Dessa maneira aqui, ou 1 sobre, aqui, 5 milhões.
a leitura que se faz desta escala, dessas três formas de representar as escalas numéricas é a mesma. 1 centímetro no mapa é igual a 5 milhões de centímetros no tamanho real. Tá? Professor Lauderi, eu não tenho aqui na frente, né, na escala, eu não tenho indicado centímetros aqui. Mas nós temos que lembrar que escalas numéricas são dadas normalmente em centímetros. A não ser que venha indicado a você, né, no mapa ou na planta ou em qualquer outra coisa que eles tenham representado, né, quando se utiliza esse sistema aqui, normalmente é centímetros. Se for uma outra coisa, vai ser indicado aqui no final, mas dificilmente vai ter, normalmente é centímetros. Como esta aqui, por sua vez, normalmente ela é em quilômetros, tá bom? São os dois tipos de escalas para você começar a entender exatamente o que é, né, e qual é o tipo de escalas que nós temos aí. Tudo bem? Vamos à frente então? Anotou direitinho? Muito bem. Tá? Podemos apagar aqui, tá? E vamos à frente no nosso trabalho aqui sobre escalas. Vejamos o que vem aqui. Muito bem, olha só. Aqui nós temos algo bem importante, o que nós chamamos de legenda. Para a utilização das escalas, por exemplo, na cartografia, de maneira geral, existe toda uma simbologia que é utilizada de forma internacional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que algo representado em forma de desenho aqui numa legenda, ele deve ser utilizado em qualquer parte do mundo. Isso é definido pela cartografia internacional. No caso aqui das escalas, nós utilizamos uma legenda aqui da seguinte maneira, olha, E, T ou N é o que nós chamamos de título da escala. Claro que a mais utilizado é o E. E não precisa, às vezes, ter um mapa onde você observa a escala. Às vezes, o mapa nem traz lá que é a escala, mas normalmente vai ter. De um lado, de outro, em cima, normalmente junto com a orientação da rosa dos ventos, você tem lá a indicação da escala. Isso se o mapa tiver escala. Né? O correto é que ele tenha, ou que deva ter. Nem todos os mapas têm escala, nem toda a cartografia, os mapas, né, têm o objetivo de representar escala ou dimensão de espaço. Às vezes tem outros objetivos. O D maiúsculo, como nós temos aqui, é o que nós chamamos de distância real. A distância real é a distância mundo, o espaço real. Tá? O D minúsculo é o que nós chamamos de distância gráfica, a distância no mapa. Então já observamos aqui, ó, que esse Dzinho aqui, ele é o quê? Ele é sempre em centímetros. Né? Quando vier representado no mapa, vai ser sempre em centímetros. Tá? Normalmente, isso aqui é a distância real em quilômetros, tá? Ou metros, e aqui a escala depende se é a escala gráfica ou escala numérica, vai vir em centímetros ou quilômetros. Bom, qual é que é a fórmula para cálculo de escala? Primeiro, uma fórmula geral para cálculo da escala, nós utilizamos assim, olha, claro que quando trabalhamos lá em ensino médio, com mais calma com os alunos, a gente explica, o cara quando lida melhor com isso aqui, ele já vai direto para o cálculo da escala, enfim. Mas aqui nós usamos uma fórmula geral que pode ser, ó, 1 sobre E, que é igual Dzinho sobre Dzão, né? Ou distância gráfica sobre distância real. Você utiliza-se dela como utilizando aqui a velha e boa regra de 3. Tá? Lembro-lhes que quando você trabalha isso já há mais tempo, não há necessidade de usar essa fórmula aqui, você já vai direto. Né? Se você quer, por exemplo, descobrir a escala que foi elaborada, pega a distância real dividido pela gráfica, escala e assim por diante. Se você quiser a distância real, escala vezes distância gráfica, enfim. Tá? O detalhe é que assim, às vezes, a maioria das vezes, como há muitas coisas para trabalhar, então utilizamos dessa regrinha aqui, regrinha de 3. Não tenha preguiça de fazer, tá? Porque às vezes o aluno, tá preguiça, não vou escrever, vou direto, tá tudo guardadinho aqui na cabeça e dá com os burros na água. Normalmente acaba tendo problema ou errando questões que normalmente são muito fáceis. Outro detalhe muito importante, você deve interpretar, né, no problema da escala que te traz, o que ela quer, o que ela está te pedindo. Exemplo, tá? Quando se pede
a escala em que o mapa foi elaborado tem que tomar cuidado porque se há cálculo, a maioria das vezes é uma escala numérica. Né? E escalas numéricas são dadas em centímetros. Então você tem que transformar os valores em centímetros. Outro detalhe muito importante. Se porventura no problema ele pedir uma distância real, aqui mais atenção ainda. Por quê? Porque se for a distância, o tamanho real de uma sala é metros. E tem que tomar cuidado ainda que se não envolve metros quadrados. Aí você tem que resgatar aquela informação lá da matemática, como que se calcula um quadrado, lado vezes lado. Tá? Agora, distâncias entre cidades, entre localidades, são dadas em quilômetros. Tá? Então tem que ficar atento porque, qual é a distância real entre a cidade A e B, sabendo-se que, peraí, distância entre cidades, quando alguém te pede uma informação qualquer, você passa em metros, olha, a cidade daqui, lá é tantos metros. Não, é em quilômetros. Então, o tamanho de uma propriedade, metros, a distância de um bairro no outro, pode ser em quilômetros. Tá? Então, tem que ficar muito atento, você estudante, na hora de ver o que o problema está te pedindo. Agora, se ele pedir a distância gráfica, a distância no mapa, certo? Ele vai te pedir a distância em centímetros. Existe um mapa de 1 quilômetro de um mapa, né? Então é centímetros, metros do mesmo jeito. O que você tem que tomar atenção também é o fato que sempre que ele te pede uma coisa, ele tem que te trazer as outras duas coisas. E muitas vezes você tem que interpretar a escala. Tá bom? Então aquela escala gráfica e aquela escala numérica é importante na hora de você interpretar. Lembrou da formulazinha aqui? Beleza? Então fique atento a essa formulazinha aqui que é bem importante na hora de você calcular. Vai te reduzir um monte de tempo. Tá? Opa, esqueci de apagar aqui? Bagunçou tudo, né? Por exemplo, olha, vamos citar um exemplo desse mapa aqui. Vamos calcular. Observe aqui. Ó. Aqui ele traz uma escala de 1 por 12 milhões. É um mapa da Itália e ele me diz que de uma cidade, aqui a cidade A, até a cidade B, são 6 centímetros. A escala está aqui. Veja que ele te trouxe duas informações aqui importantes. O que ele está pedindo é para que você calcule qual é a distância real entre a cidade A e a cidade B. Vamos lembrar da nossa formulazinha aqui. Vamos lembrar. 1 sobre escala, que é igual a Dzinho sobre Dzão. Lembrando que o Dzinho, né, o D minúsculo, né, a gente chama de Dzinho aqui, o D minúsculo é distância gráfica, distância no mapa, o D maiúsculo é distância real. Tenho que lembrar também que eu vou utilizar a velha e boa regra de 3. Tá? Quando eu falo de não ter preguiça, é isso aqui, é montar a sua equação de forma organizada. Tudo bem? Bom, 1 sobre, qual é a escala que ele está me trazendo no mapa aqui? 1 por 12 milhões. Tudo bem? Certo? Que é igual. O Dzinho é a distância no mapa. Então tá aqui 6, tá? Vamos arrumar aqui para não ficar uma coisa, né? E ele está pedindo a distância real. Lembrando que o 6 aqui está em centímetros. Bom, elaborei a minha equaçãozinha aqui. Regra de 3. Primeira coisa importante. Observe que nós temos a distância gráfica em centímetros e a escala numérica não está indicado aqui, mas ela também está em centímetros. Porque as escalas numéricas, quando não vier indicado aqui, elas são em centímetros. Tudo bem? Vamos calcular então, tá? Um D, ou D que é igual a 6 vezes 12 milhões de centímetros. Tá? Distância real que é igual a 2 vezes 6 vai dar 12, 6 e 1, 7. 72 milhões de centímetros. Encontrei o resultado ou a distância real entre as duas localidades. Sim ou não? Então, o que você acha? Tá? Acho que sim? Olha que não. Lembra que comentei agora há pouquinho que distância entre cidades, e veja que trata-se de um país, uma localidade A, uma localidade B,
que no fundo, nós não temos a leitura do problema aqui, mas ele está pedindo qual é a distância real entre essas duas cidades. Tá? E aqui o meu resultado deu em centímetros. Por quê? Porque a distância gráfica está em centímetros e a escala numérica em centímetros. Eu posso resolver dessa maneira aqui? Tome muito cuidado, porque muitas vezes nas provas, as primeiras alternativas, inclusive na hora de resolver problemas de escalas aqui, vem uma resposta exata isso aqui. Que é induzir o aluno, ele encontrou o resultado naquela adrenalina, naquela tensão, ele vai, marca aquela e pronto, resolvi e acertei o problema. Tá? Bom, se é em quilômetros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar 72 milhões de centímetros em quilômetros. Como que eu faço isso? Bom, existe, claro, aquela ideia, por exemplo, meu Deus, 1 metro tem 100 centímetros, bom, 100 centímetros equivale a tantos, enfim, cara, na hora de uma prova, na hora de você estar resolvendo essas questões, né, a tua cabeça não está no sentido de conseguir pensar disso de uma maneira prática. Então vamos utilizar-nos de uma coisa usada na matemática, não sei se utiliza ainda, mas que para nós vai servir muito, que são os múltiplos e submúltiplos do metro. Tá? Então temos aqui, ó, metro, decímetro, tá? Centímetros e milímetros. Tudo bem? Tá? Aqui temos decâmetro, tá? Hectômetro e quilômetros. Tá? A primeira coisa importante que eu tenho que pensar assim é que é o seguinte, olha, as medidas utilizadas normalmente, raramente são utilizadas em milímetros. Na maioria das vezes são utilizados centímetros, metros e quilômetros. Como eu falei, distância entre localidades, quilômetros, tamanho de uma sala, metros, às vezes metro quadrado, né? Ou tamanho de algo representado no mapa, centímetros. Tá? Então, vamos ao nosso probleminha aqui. Olha, eu tenho 72 milhões de centímetros. Então, aqui, quantos zeros são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. E aqui, 72. Observem vocês que, para transformar centímetros em quilômetros, eu corto quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, a minha distância real entre as localidades A e B são 720 quilômetros. 720 quilômetros. O que eu quero chamar a tua atenção, para que você não pode esquecer e tem que estar sempre observando, é isso aqui. Ó. Veja aqui, para transformar centímetros em quilômetros, eu cortei quantos zeros? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Cheguei em quilômetros. Agora, se eu tenho algo em quilômetro para transformar em centímetros, eu acrescento 5 zeros. Professor Lauderi, se porventura eu tivesse aqui, em vez de um zero, eu tivesse um 5 qualquer aqui, eu não posso cortar. Eu não posso cortar ele, então eu tenho que usar vírgula. Certo? Agora, se eu tenho 720,5 quilômetros e eu quero transformar isso em centímetros, eu vou acrescentar apenas 4 zeros. Quer ver um exemplo? Vamos lá, ó. Eu tenho 630 quilômetros. Tá? Eu quero transformar isso em metros. 630 quilômetros em metros. 1, 2, 3. Opa, 1, 2, 3. Eu transformei isso em metros. Certo? 630 mil metros. Agora, eu quero transformar 630 quilômetros em centímetros. Eu tenho quilômetros, 630 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, são 60 ou 63 milhões de centímetros. Tá? O segredo, estudante, é você ficar atento a essas medidas aqui, os centímetros, metros e quilômetros. Tá? Para transformar centímetros em quilômetros, corta-se 5 zeros, ou para transformar quilômetros em centímetros,
acrescenta 5 zeros. A mesma coisa, centímetros e metros. 2 zeros, certo? Corta ou acrescenta. Metros para quilômetros, 3 zeros. Corta-se quando se quiser transformar em quilômetros ou acrescenta quando quiser, você tem em quilômetros e quer transformar em metros. Olha, se liga nisso porque isso vai te ajudar muito na hora de você resolver questões de problemas de cálculos na hora exatamente de cálculo de escala, tá bom? Agora, meus queridos, não é só cálculo que cai em escala. Bem, eu posso apagar tudo isso? Entendeu o esqueminha aqui? Seguir a formulazinha, transformou, pronto. Qualquer tipo de problema. Nós não temos muito tempo aqui para estarmos trabalhando todos os problemas. E eu gostaria de convidá-lo a praticar isso, tá? Isso aqui é na geografia, claro, mas tem muito a ver com matemática, né? E a gente tem que praticar, porque senão a gente esquece muito facilmente. Como eu disse que não é só problema, só cálculo que cai muito interpretação. E, aliás, tem caído muito interpretação nas escalas. Por quê? Porque cálculo o cara treinou, fez 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 e tá craque. O problema é interpretar. A interpretação das escalas é que tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos alunos. Explico por quê. Porque foge um pouquinho o raciocínio lógico nosso aqui. Tá? Vejamos isso aqui, ó, tá? Interpretando escalas. Tá vendo? A categoria da escala grande, a escala média e escala pequenas. Tá? Olha que detalhe crucial e importante aqui, aluno. Presta atenção. Tá vendo que aqui, ó, a categoria da escala grande. Ó, a escala grande vai de 1,50, 100, 500 a 20 mil. Tá? Mas não há necessidade de você decorar que, professor, mas se tiver uma escala então de 19 mil ou 21 mil, ela não é mais grande, é média? Não, não se preocupe muito com isso. Ninguém vai te pedir, por exemplo, essa escala, a escala de 1, portanto, é grande, pequeno, médio. Não, você tem que estar atento àquilo que se quer representar. Essa é a minha maior preocupação. Portanto, se liga aqui, ó. Numa escala grande, ó, que é esse tipo aqui, são usados plantas arquitetônicas e de engenharia, plantas urbanas, projetos de engenharia. Observe vocês, tá? Se ligou que na utilização de uma escala grande, eu utilizo para representar coisas pequenas. Talvez a melhor dica seja assim, ó. Você sempre tem que pensar naquilo que você quer representar. Aquilo que eu quero representar é grande, mundo, certo? Bom, então eu tenho que reduzir. Imagine que você queira representar todas essas coisas dentro do mesmo espaço aqui, ó. Então eu tenho que reduzir milhões de vezes ou milhares de vezes para que aquilo caiba dentro daquilo que eu quero representar. Observou aqui, ó, plantas arquitetônicas, planta uma casa, engenharia, um prédio, né? Plantas urbanas, projetos de engenharia, são coisas pequenas. Então eu não preciso reduzir tanto para que isso caiba naquilo que eu quero representar no tamanho aqui. Por isso que é uma escala chamada de escala grande. Escala grande, certo? 1 centímetro representa um tamanho maior nessas áreas ali. Os detalhes que eu posso observar, no caso aqui, ó, é muito maior, porque eu reduzi poucas vezes. Poucas vezes, tá? No caso aqui, ó, das plantas médias ou das escalas médias, veja que já é 25 mil a 250 mil. Ó. Mapas topográficos, né? A topografia, relevo de algumas regiões. Isso já eu tenho que reduzir, quer dizer, é uma área maior que eu preciso reduzir mais para que ela caiba naquilo que eu estou querendo representar. Percebeu? Tá? Então é uma área maior, então já é uma escala média. Tá? Então eu tenho que reduzir ela, tenho que reduzir um tamanho menor, a quantidade de detalhes que eu vou observar aqui é muito menor. Mas quantidade aqui eu não quantitativo, e sim a qualidade dos detalhes. Tá bom? Tem que ficar atento. E agora aqui, uma escala pequena, acima de 250 mil, ó, atlas geográficos e globos. Veja que isso é grande,
Viu? É isso, é grande, eu preciso tornar pequeno para que eu consiga representar. Por isso, é uma escala pequena. Quando digo que a interpretação tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos alunos, é porque inverte o raciocínio lógico. A gente imagina assim, que uma escala grande, um número de 1 por 30 milhões, bom, então uma escala grande. Não, porque o número 30 milhões é grande. É o contrário. Quanto maior, existe uma regrinha que eu gostaria que você prestasse atenção assim, ó. Tá? Se liga aí e anota lá. Ó. Quanto maior o número, entenda o título da escala, quanto maior o número, título da escala, menor é a escala, entendeu? Quanto maior o número, menor é a escala, maior é a área a ser representada, menores serão os detalhes observados. Ok? Vou repetir para você anotar ali direitinho. Escreva lá, vai no teclado, anota lá rapidinho. Ó. Quanto maior o número, título da escala, menor é a escala, certo? Maior é a área representada e menores serão os detalhes observados. A questão dos detalhes, eu até chamei atenção aqui, ó, atenção para os detalhes. Olha para mim. Se você pega a Terra, o globo, e você reduz, gente, no caso dessa escala aqui, ó, 250 mil vezes aquilo, cara, você não vai conseguir observar, né, a quantidade de detalhes naquele mapa. Por quê? Porque eles ficaram muito pequenos. Imagina essa tela aqui, se eu reduzo ela 250 mil vezes, cara, não vai nem aparecer. Eu não vou conseguir ver detalhes aqui. Agora, se eu reduzo poucas vezes, uma escala grande, aí eu consigo observar mais detalhes daquilo que eu estou querendo representar. Tá? Então, utilização, gente, regra bem simples. Escala grande representa coisas pequenas, certo? E eu observo uma quantidade maior de detalhes, ok? Coisas ou fenômenos, tá? O bairro onde você mora, né? O estado onde você mora, certo? Então, a escala média representa coisas médias, a observação de detalhes é um pouco menor do que uma escala grande, mas maior do que uma escala pequena, tá? Então, escala pequena representa coisas enormes, detalhes muito poucos. Não consigo observar, tá bom? Anotou direitinho aí? Então fique atento porque, olha, na cartografia, em qualquer nível de conhecimento, em qualquer atividade, escala é sempre um tema muito interessante a ser abordado e muito cobrado porque, além do cálculo e envolve conhecimentos de matemática, conhecimentos de cartografia de forma geral, ainda existe esse lado de interpretação, que tem sido um grande destaque nas últimas avaliações. Tá bom? Dê uma atenção, então, num resumo bem legal nessa aula, né? Para escalas, a importância delas, né? Os tipos de escalas para você analisar. Calcule, treine um pouco aí cálculo de escala, por gentileza, né? Nós fizemos um exemplo aqui dos mais simples, mas busque alguns exercícios um pouquinho mais complexos, né? Obviamente, e trabalhe também a questão da interpretação. Você vai ver que é um tema bem tranquilo, que quando cair você vai tirar de letra com certeza. Tá? Um grande beijo no coração de cada um, bom trabalho, um bom estudo e até uma próxima oportunidade. Até mais.